Olá, professores, tudo bem? Estamos aqui para mais um coffee break, ainda relembrando os momentos de cafezinho com os amigos, né, na escola. Acho que não sou eu a única com saudade desses dias, né? Mas eles vão de voltar. Bom, pessoal, hoje eu convido vocês aqui para o coffee break para a gente bater um papo sobre a produção oral das crianças na educação infantil bilíngue. Eu trouxe aqui 10 perguntas que a gente pode se fazer sobre esse processo. Eu acredito que esse termo, né, produção oral da língua inglesa na sala de aula bilíngue, é bem comum, é algo bem discutido. E eu achei legal e pertinente a gente começar essa discussão aqui. Eu acho que eu nunca trouxe nenhum conteúdo aqui no Yes I Teach sobre isso especificamente. Então, achei legal pra gente começar. Então, não tô trazendo um conteúdo assim super teórico, denso. Não, aqui são perguntas pra gente pensar na nossa prática, tá? E a partir daí a gente pode sim e devemos, né, buscar mais e mais sobre esse tema. Geralmente os temas que eu trago discussão aqui são temas assim que a gente poderia ficar horas e horas e horas conversando sobre. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu coloquei aqui sobre isso é: quem fala por mais tempo em suas aulas? Você ou os seus alunos? Se você vem de um background aí de aulas de inglês em cursos para adultos, para adolescentes, enfim, se o teu histórico não é necessariamente sala de aula do ensino regular, você já deve ter falado do famoso TTT, né? Teacher Talking Time. E que ele não deve ser longo, ele não deve ser o principal na sua sala, né? Pelo contrário, deve existir esse TTT? Sim, claro, ele deve existir, porque além de a gente precisar dele pra gente falar o que a gente precisa, né, gente? A gente também usa isso para modelar a língua, né? Para que as crianças, para que os alunos escutem e tenham um contato com o inglês a partir da gente. Então, quem fala mais na sua sala? Você ou os seus alunos? Isso é bem importante pensar. O ideal é que os alunos falem mais, né? Mas a gente também tem que pensar. Bom, calma, já vamos chegar nisso que a gente tem que pensar. Deixa eu ir aos poucos aqui. Pergunta número 2. Quem escuta mais nas suas aulas? Você ou os seus alunos? Isso está, assim, intimamente relacionado à pergunta número 1 e também à questão que eu trouxe aqui sobre aprendizagem baseada em investigação. Né? A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a escuta do aluno. E é importante ressaltar, né, mais uma vez, o valor da escuta dos nossos alunos. Então, a gente tem que escutar mais eles do que eles nos escutarem. Porque a gente precisa, como eu já falei algumas vezes, a gente precisa utilizar o que as crianças trazem, as opiniões, os gostos, os interesses, as curiosidades nas nossas aulas, porque isso vai valorizar, né, o pensamento delas, o processo de aprendizagem. Então, eu não tô aqui falando que eles não têm que nos escutar. Longe de mim, não é isso, galera. Mas eu tô falando que a gente precisa ter esse tempo de escuta, sim, e que não só uma escuta para dizer que a gente tá escutando e pronto, acabou. Não, a gente precisa valorizar essa escuta, ela é parte do processo. Tá, a terceira pergunta. Quanto da sua fala é direcionada em instruções, rotinas do dia a dia, disciplina? Acho que muita gente pensou aí que gasta muito tempo em disciplina, hein?
E quanto da sua fala é gasto para explorar os problemas, né? Situações problemas, as ideias que você está querendo desenvolver no determinado tema ou unidade. E nas conversas com os alunos. Então, hoje, na sua sala de aula, na sua prática, não vamos falar sala de aula, né, gente? Porque esse ambiente aí a gente não vê faz tempo. Mas quanto da nossa fala a gente tá direcionando para coisas do dia a dia, da nossa rotina, e quanto a gente tá direcionando para o que precisa ali ser desenvolvido, né, do tema que você está trabalhando. E mais que eu achei legal de pensar em conversa com os alunos, né? Eu acho que nesse ponto é legal a gente pensar em sempre tentar direcionar, né, linguagem específica para aquilo que a gente está trabalhando. Então, se você tá trabalhando lá, que nem agora eu tô trabalhando Antártica, né? E até esses dias eu tava dando aula e daí a mãe da aluna perguntou, é Antártica ou Antártida? Porque nas aulas eu acabo falando Antártica, Antártica, Antártica. E acabamos não usando em português, né? Mas, enfim, o que você acha? Antártica ou Antártida? Então, a gente tá trabalhando sobre isso. Então, use, né, o inglês, claro, nessas conversas sobre o tema específico, né? Valorize isso. Então, use os mesmos vocabulários, as mesmas frases, tente usar com bastante repetição para que a criança entenda esse modelo, né? Para que ela vá absorvendo. Vamos parar um pouquinho e ressaltar que eu tô falando de um espaço infantil bilíngue em que o inglês ele é usado como um meio, tá? Eu não tô aqui falando de aula de inglês. Ela pode acontecer dentro da educação infantil bilíngue? Pode, deve. É legal que as crianças tenham a aula de inglês, que elas vão aprender sobre a língua em qualquer ano de ensino dentro da educação bilíngue, ok. Mas não é isso que eu tô falando aqui agora, tá? Eu tô falando da sala de aula bilíngue, onde a gente usa o inglês para alcançar outros objetivos, para falar de outros conteúdos, né? Então, que nem eu tô trabalhando Antártica agora com as crianças, eu tô trabalhando vários aspectos de geografia, de ciências. Eu estou fazendo tudo isso em inglês, ele é o meu meio para chegar lá, né? No final, acredito e quero que as crianças tenham aprendido muito inglês com tudo isso. Vários vocabulários, várias frases, estrutura de linguagem. Mas eu não tô nas minhas aulas fazendo, então vocabulário sobre animais árticos. Vamos lá, repitam. Penguin, penguin, penguin. Não, não é isso, tá? Então eu tô falando pra gente usar a linguagem para que eles vão entendendo, né, e vão adquirindo essa linguagem, né? Quanto mais eles escutarem, mais eles vão conseguir captar e adquirir, né? Mas eu não tô falando, mais uma vez, eu não tô falando de a gente ficar lá repetindo vocabulário e mostrando estrutura de frase, não é isso, tá bom? Tá. Próxima pergunta, acho que é a pergunta 4. Quantas perguntas que você faz para os seus alunos que você já sabe a resposta? Que você já espera que a criança vai te dar aquela resposta? Então, a ideia é que a gente se arrisque, né, a fazer perguntas open-ended questions, né? Que não vai ser só um yes or no ou uma respostinha curta, pré-formada e pronto. Não, vamos
treinar a nossa capacidade também de elaborar perguntas que vão desafiar os nossos alunos cognitivamente, né? Que vai fazer com que eles pensem, que eles demorem mais tempo para elaborar a resposta. E isso está ligado com a próxima pergunta. As crianças estão habituadas a fazerem perguntas em sua aula? Se sim, o que você faz? Então, elas têm esse hábito? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha assistido o vídeo sobre aprendizagem baseada em investigação e que você queira fazer disso um hábito, né? Que as crianças estejam acostumadas a fazer perguntas nas suas aulas, que elas sintam-se confortáveis e seguras, né? Que o ambiente na sua sala de aula, ela presencial ou virtual, seja seguro o suficiente para que a criança saiba que a qualquer hora ela pode lançar uma pergunta, né? E o que você faz com essa pergunta? Você já responde na hora? Aqui, ó, próxima pergunta. Quanto tempo para pensar na resposta você dá antes de responder você mesmo? Né? Então, o que eu gosto de fazer? Quando uma criança faz uma pergunta que eu já consegui observar que é de conhecimento prévio da maioria deles ou de algum deles, ou alguma coisa que a gente já vem falando há um tempo, eu sempre tento estimular essa criança a responder por ela mesma, né? Então, às vezes, por exemplo, uma criança perguntou do pinguim, né, na semana passada. Ai, o pinguim voa. Devolve a pergunta. Será que voa? O que você acha? Você já viu alguma coisa? Lembra daquele vídeo que a gente assistiu lá no começo? O que o pinguim estava fazendo? Não sei, alguma coisa assim. Ou também dá para perguntar para algum outro colega. Porque um é recurso do outro, né? Acho que até já comentei isso em algum outro vídeo sobre as regrinhas que eu gosto de utilizar em sala, os combinados, né? Então, um é recurso do outro. Uma criança pode ajudar a outra, sem problema nenhum. Às vezes, isso já acontece automaticamente, né? Quando a gente tá numa roda de conversa, por exemplo, às vezes alguém lança uma pergunta quando você tá respirando pra ver o que você vai falar, alguém já respondeu. Então, a gente tem que pensar nesse tempo, né? Que esse tempo é tanto nosso para responder quanto da criança. O estímulo que a gente dá para ela pensar, para ela ir atrás dessa resposta. É bem importante que a gente pense nesse tempo de resposta mesmo, de ação, né? Não ir lá e já entregar tudo pronto. Tá, próxima pergunta. Que tipo de oportunidades e contextos você disponibiliza para desenvolver a fala das crianças? Então, quais oportunidades que ele tem na sua aula? Eu tava lembrando aqui da época que eu dava aula em cursinho de inglês. Se você já deu, você vai saber do que eu tô falando. Geralmente, o material didático de inglês como uma segunda língua, ele vem bem separado, assim. Então, geralmente tem uma conversation, né, que é para o aluno ver aquela linguagem num contexto real, um exemplo real, né? Aí vai ter a parte da gramática, vai ter o vocabulário, vai ter provavelmente um texto, vão ter vários exercícios para o aluno escrever. Enfim, geralmente vem tudo assim, né? E aí, a última parte geralmente é o speaking, que muito professor pula, porque nem sempre a gente acha que é legal fazer. E daí? A gente preparou o aluno para tudo aquilo, ele fez lá, sei lá quantas etapas naquela unidade do livro. E a cereja do bolo, a parte mais gostosa, aquilo que ele buscou, a gente não deu. A gente não proporcionou uma oportunidade, né? A gente não deu a possibilidade de o aluno testar, arriscar. E às vezes na educação bilíngue a gente faz a mesma coisa.
né? Porque a gente não disponibiliza oportunidades que sejam reais ali para nossa faixa etária, para o nosso nível de desenvolvimento, né? Então existem várias estratégias que a gente pode fazer, que a gente pode usar para provocar isso nas crianças, né? Para dar essa oportunidade, esse contexto que ela vai usar a língua. Porque por mais que as crianças falem, eu não tô entendendo nada que você tá falando, eu não entendo inglês, enfim, por mais que isso aconteça, vamos combinar que elas se sentem o máximo quando elas aprendem alguma música, alguma frase, alguma coisa, né? Quando elas conseguem falar, elas acham super legal. Elas se divertem. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer que seja apropriado para que elas brinquem com a língua, né? A gente precisa disponibilizar esses momentos. Então, rimas, chants, songs, games, um monte de coisa a gente pode fazer para que as crianças tenham essa oportunidade, né, dentro da sala para estar praticando. Elas não precisam estar produzindo por conta frases enormes, né, para ter uma conversa com você. Não, mas você fazendo isso, ela já tá produzindo, porque ela tá lá falando a rima, vamos pensar num cenário perfeito, né, que ela entendeu aquilo, ela tá brincando com aquilo, ela tá produzindo, né, não por conta, mas ela tá produzindo a língua ali com você, guiada por você. Amanhã ou depois, ela pode reproduzir essas frases das músicas, das rimas, das histórias em outro momento, num outro contexto, né? Mas ela já teve a oportunidade de treinar, de praticar, de memorizar, né? E isso é muito importante para o processo de desenvolvimento da criança, de aquisição, né, de uma segunda língua. Tá, a outra pergunta: com que frequência você modela o uso da língua? Então, sim, tem toda aquela parte do professor falar, né? Que a gente vai estar trazendo o contato do inglês com a criança, para a criança, né? Que eles vão estar ouvindo a partir da gente, que a gente está modelando nesse sentido. Mas eu também estou falando aqui de um outro sentido de modelar, né? Que é você realmente modelar aquela parte que a criança vai conseguir reproduzir, né? Então, eu ensinar um chant, eu ensinar uma música, uma rima, eu tô modelando como a criança deve falar, mas eu também estou oportunizando que ela fale, né? Isso tem bastante a ver com a última pergunta que eu fiz ali. Então, com que frequência a gente tem feito isso? Né? Eu acho que é legal a gente pensar também. Porque, como eu falei, às vezes a gente faz, procura, promove um monte de coisa, mas a parte mais gostosa, a cereja do bolo, a gente não tá dando, né? A outra pergunta que eu tenho é: como está o seu processo de avaliar essa produção oral das crianças? Lembra que eu venho falando que a avaliação, ela é o caminho. Ela é um instrumento de aprendizagem. Então, se a gente consegue avaliar no processo inteiro, lá no começo, no meio, um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais na frente e daí no fim, a gente vai ter informações suficientes e necessárias para saber por onde ir com aquela criança, né? Essa criança tá indo super bem, eu proponho as coisas, ela topa, ela faz, ela se arrisca. Eu tenho um aluno que é mais tímido, eu preciso trabalhar talvez de forma mais individual. Então, use a avaliação nesse caminho. Então, avaliação, vamos lá. Anote, grave vídeos ou só o áudio, né? Ou chama a criança para um canto para fazer alguma atividade com você, para você estar ali sozinha com ela vendo. Trabalham em grupo, trabalham em dupla. Então, tente usar essa avaliação para isso. A última pergunta que eu trouxe, que eu preparei para trazer para vocês, na verdade, talvez mais uma reflexão.
Gente, a gente não pode esquecer que cada criança, cada aluno que chega pra gente tem um ritmo diferente, né? Então, a gente não pode esperar que porque a gente faz a mesma coisa com todos, que todos vão desenvolver do mesmo jeito, né? Porque a gente sabe que isso não é verdade. Então, a gente precisa ir com calma. Existe muita literatura que diz que na educação infantil a gente vai provocar muita coisa, a gente vai usar o inglês, a gente vai modelar, a gente vai dar essas oportunidades com música, com isso, com aquilo, mas que produzir mesmo frases, longas frases para comunicação oral vai acontecer mais para frente, né? Depois que a criança já conseguiu ter um acervo lá, né, de memorizar algumas coisas. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo de uma educadora inglesa e ela estava explicando que uma criança ela vai adquirir vocabulário geralmente 1 ano antes dela começar a usar aquele vocabulário, né? Então, que a chave para a gente estar ajudando uma criança a adquirir a linguagem é fazer com que essa criança esteja exposta à linguagem, né? A que ela escute a linguagem. Então, pode ser que hoje os nossos alunos não vão produzir exatamente aquilo que a gente quer, da forma como a gente quer. Mas o que a gente está fazendo hoje vai ser essencial, né, para daqui 1 ano na vida deles, para daqui a alguns meses. Então, por exemplo, um bebê, né, quando a gente brinca de picabu, a mamãe brinca lá com o bebezinho de picabu. Ele tá sendo exposto àquela linguagem, né? Ele tá entendendo o que é, que quando a mamãe faz picabu, a mamãe some, depois a mamãe aparece. Ele tá entendendo a estrutura, porque fica repetindo, 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 mas ele não produz a linguagem ali, né? Porque às vezes a gente começa a brincar de picabu, nossos filhos são super pequenininhos, ainda nem falam direito, né? Mas aquilo foi essencial para o desenvolvimento da linguagem, para a aquisição da linguagem. Daqui a um tempo, ela vai conseguir fazer o picabu e ela já vai ter entendimento do que é e vai ter aquele domínio. Então, a gente não pode se preocupar, se cobrar, no sentido de que a gente está fazendo tudo errado, não somos bons professores, a minha turma não está aprendendo nada, pelo fato de eles não estarem produzindo nada agora, né? A gente tem que respeitar. Tem criança que já vai produzir? Tem criança que vai chegar e já vai arriscar, já vai brincar, e tem criança que talvez não, né? E da mesma forma a gente tem que pensar, ai, mas poxa, se essa criança já tivesse começado no programa bilíngue aqui dessa escola que eu trabalho há tanto tempo, nossa, já teria outro resultado. Agora não interessa muito o que eu vou fazer. Não, interessa sim, pensa daqui pra frente, né, como vai ser. Então, gente, é importante a gente respeitar, né, esse tempo das crianças e lembrar sempre que através da gente, né, das nossas práticas, as crianças vão estar expostas à língua. Então, elas vão ter o espaço para aprender, para escutar e, consequentemente, conseguir adquirir? Não, não é isso. Conseguir. Me fugiu a palavra. Pensando em aquisição de linguagem. Enfim. Eu espero que tenha surtido em vocês um pouco de reflexão sobre esse tema. Nas minhas práticas em sala de aula, eu tenho bastante dificuldade nessa área da produção das crianças, porque de um lado eu me cobro muito, eu oscilo entre extremos. De um lado eu me cobro muito do que eu posso fazer, como que eu posso oportunizar para as crianças que elas falem, nananana, e de outro lado eu fico muito, não, vai dar certo, eles não precisam produzir agora, e eu acho que o essencial é que eu encontre o meio termo, né? Então, acho que é uma discussão pra gente continuar, né, aqui,
porque também gostaria de ouvir de vocês como tem funcionado na sala de aula de vocês, se essas perguntas conseguiram trazer um pouco de reflexão, né, na prática de vocês. E se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, ou até se você entende alguma coisa de um outro jeito, né? Ou seja, acho que eu escutei o que você falou aqui e não concordo muito. Ótimo, fala aí, vamos conversar, né? Também quero aprender com vocês, acho que esse é o objetivo todo. E é isso. Gente, eu sempre me perco aqui no que eu tenho que pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, enfim, então tudo isso daí façam aí para ajudar, para dar aquela motivada pra gente continuar trocando conteúdo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.